Eu sou Caio Gouveia, esse é o Amibcast. Quem vem tomar café comigo para falar de um tema que é de suma relevância para nós intensivistas, que é a ECMO. E como ela está na atualidade, tanto do ponto de vista de utilização quanto de ensino. E para falar comigo, a presença ilustre, doutora Lívia Melro e doutor Daniel Joelsos. Doutora Lívia, que é coordenadora da UTI do Hospital Samaritano Paulista, Unifesp, e também especialista em ECMO e instrutora da ELSO. E doutor Joelsons, meu amigo, Daniel Joelsons, é médico intensivista do time de ECMO do Hospital Israelita Albert Einstein. Prazer inenarrável ter vocês aqui no nosso Amibcast. Prazer é nosso, uma grande honra estar aqui. E um prazer participar de você, amigo, colega. Gostei. Que bom ter a presença de vocês aqui. E já sei, porque a gente fez uma pré-eleção aqui antes, todo mundo gosta de falar, então tô tranquilo. Eu só vou entregar a bola. E para começar, a gente vai falar, primeiro ponto que acho que é fundamental, é o que é a ECMO. Você quer responder? Boa pergunta. Ó, eu começo minhas aulas, primeiro slide, eu ponho uma foto de uma dipirona. Você foi uma dipirona? Boa. A ECMO é uma Legal. dipirona, ela não trata nada, ela mantém o paciente nas suas funções vitais até a gente fazer alguma coisa. Acho que esse é o grande recado da ECMO, né? E ela vai conseguir... A cadeira, falei pra vocês. E ela vai dar o suporte pulmonar ou cardiopulmonar que o paciente precisa, né? Eu acho que a gente usa muito como terapia extracorpórea, né? Mas você tem toda a razão, não é uma terapia. Terapia é quando você dá um remédio, né? Quando você faz alguma coisa para curar o paciente. É lógico, talvez em algumas situações, principalmente quando você está falando de síndrome do desconforto respiratório, e a gente vai explorar esse assunto um pouquinho mais para frente, ele facilite o tratamento, ou pelo menos a não perpetuação da lesão. Mas ela não deixa de ser um suporte artificial de vida. É um suporte artificial. Então é como fosse uma diálise, como fosse uma ventilação mecânica, tá lá para auxiliar ou fazer as funções, né, daquele órgão específico. Na verdade, tem mais órgãos jogando, mas a gente vai falar isso depois. Mas só que não vai, de fato, mudar a curva, né, daquela doença. Exato. Se ela estiver evoluindo, ela não vai mudar o curso, né? Ela sozinha não faz nada. Você tem que fazer ela e fazer a lição de casa. Exato, é um suporte. Como na UTI, na UTI nós somos os médicos dos suportes. Isso. Né, os pit stop. E eu diria que é o suporte artificial de vida mais complexo que existe dentro da terapia intensiva, né? Sem dúvida. Então, assim, sem dúvida. A gente está falando de um suporte que eu acho o suporte mais robusto, em que realmente tem que trabalhar numa equipe multiprofissional para conseguir manter esse paciente vivo com esse suporte para que ele se cure. Sensacional. Acho que é esse ponto de abordagem para todo mundo entender a ECMO, né, que é um suporte, não é um tratamento. E entramos num ponto importante, que ela foi muito utilizada na época da pandemia. Mas qual é a real aplicação dela, da ECMO, para a gente considerar? E quais são as modalidades? Se a gente tem alguma diferença de modalidades entre elas? A ECMO é uma sigla, na verdade, para Extracorporeal Membrane Oxygenation, né? Então, na verdade, é uma oxigenação por membrana extracorpórea. E ela é um suporte em que você retira o sangue do paciente através de uma veia e através de uma tecnologia, de uma bomba que aspira esse sangue da veia do paciente, né? E ela impulsiona esse sangue, que é um sangue que vem da veia, então, portanto, desoxigenado, para uma membrana oxigenadora que consegue colocar oxigênio no sangue e tirar o gás carbônico. E aí ele devolve esse sangue para o corpo da pessoa. Por isso que é uma membrana de oxigenação extracorpórea, né? E aí existem duas modalidades distintas, que é a ECMO veno-arterial e a ECMO veno-venosa. São as principais. Existem modalidades híbridas que eu acho que não vem ao caso. Então, se eu estou tirando o sangue da veia e devolvendo numa outra veia, isso é uma ECMO veno-venosa. E se eu estou tirando da veia e devolvendo numa artéria, isso é uma ECMO veno-arterial. A diferença principal da ECMO veno-venosa para a ECMO veno-arterial, obviamente, são as indicações, mas pensando na fisiologia. Se eu pego um sangue desoxigenado e eu devolvo numa veia do paciente, o que eu estou fazendo é aumentar a saturação venosa de oxigênio. E isso, de alguma forma, me dá um suporte respiratório, porque por mais que meu pulmão não esteja funcionando, meu sangue na veia já está super oxigenado, né? Quando eu pego Você dá uma roubada, entre aspas, né? Vamos dar uma roubada, joga direto sangue oxigenado. Exato, eu estou colocando uma oxigenação pré-pulmonar, né? Perfeito. Se eu pego esse sangue da veia e oxigênio e devolvo na artéria,
eu estou fazendo um suporte cardiopulmonar. Então, na verdade, eu estou fazendo às vezes do coração e do pulmão do paciente. E isso a gente utiliza em situações distintas, que eu acho que o Daniel pode falar melhor. Grande mestre. Olha lá, muito obrigado. Aliás, explicação, pessoal. Agora fica ligado, ouvindo, que vocês vão entender tudo. O pessoal aqui é fera para explicar. Não, é exatamente isso que a Lívia falou, né? Então, se a gente tem um problema exclusivo pulmonar, a gente vai fazer a veno-venosa, né? Porque são causas de uma pneumonia grave, mas pulmão de SARA, um paciente que vai para um transplante pulmonar, onde ele precisa do suporte exclusivo pulmonar, né? Ele está com dose de droga vasoativa baixa, ou na verdade o coração dele pode até quando está com droga vasoativa não tão baixa assim, mas o problema dele cardíaco não é importante, ele não tem disfunção cardíaca, né? Certo. O débito cardíaco dele está aumentado. Está bom, desculpa. E na vena arterial não, né? Na vena arterial o problema principal é o coração, né? O problema básico ali que você vai mirar é o coração. Então o coração dele não está conseguindo dar aquele suporte que ele precisa, aí que entra a ECMO. E uma coisa que as pessoas confundem muito, falam assim, tá, mas aquele paciente em choque séptico com 5 drogas vasoativas que tá morrendo, não sei o quê, nele eu vou botar uma ECMO vena arterial então, porque eu vou conseguir levar a pressão dele. Não é esse paciente, de jeito nenhum. Né? É aquele paciente que não está vasodilatado, é aquele paciente que o problema é o coração, né? É primariamente a bomba que não está funcionando. Certo. Então a gente vai bypassar o coração, como o doutor Eva falou, a gente bypassa um pulmão, o outro bypassa o coração. Entre aspas, né? Essas são as indicações bem clássicas, né? Do uso da ECMO veno-venosa para ECMO e a ECMO vena arterial. Então, você está falando de um problema respiratório ECMO VV, um problema cardiológico ECMO VA. Mas é claro que existem várias situações expandidas, digamos assim. Então, por exemplo, ele falou da síndrome de desconforto respiratório, que é a indicação mais clássica, é aquilo que a gente tem bem estabelecido na literatura. Mas, por exemplo, eu tenho uma fístula aérea de alto débito. Eu tenho uma lesão da traqueia. Isso é uma coisa que também a gente possibilita usar a ECMO veno-venosa. Por quê? Porque aí você consegue tirar o doente do ventilador e da pressão positiva que está perpetuando essa doença. Perfeito. Então, isso pode nos ajudar. E a ECMO vena arterial, ela é um suporte para o choque cardiogênico, como ele falou, assim, primariamente cardiogênico. Eu tenho um paciente que o coração não bate. Mas existem situações que não é choque cardiogênico em que ela pode ser utilizada? Bom, primeiro, parada cardiorrespiratória. Sim, essa aí essa aí eu falo assim, nossa, isso é fantástico, né? Isso eu acho fantástico. Sim. Segundo, TEP, né? Ou disfunção de VD aguda. Você ia falar exatamente isso, que TEP as pessoas acham que é veno-venosa, mas não, né? TEP é VA. Então, assim, existem outras situações não clássicas que ela cabe muito bem também, né? Eu acho que isso é um ponto importante. E o segundo ponto importante, que eu acho que, como toda terapia, ou como toda terapia não, né? Como todo suporte, falando melhor, ela serve basicamente para a gente, número 1, ela não é isenta de riscos, claro, como a gente falou, são altos fluxos, a gente vai ver que tem várias complicações. Então, ela serve para pacientes refratários a tratamento convencional. Eu acho que isso é uma coisa muito importante a gente dizer. Então, é para qualquer pneumonia? Não. É para aquele paciente que você não está conseguindo oxigenar a despeito da ventilação mecânica. Você entendeu? Isso eu acho muito importante, que você vai botar a ECMO, você vai estar aumentando a morbidade em algumas situações. Então, de repente, o teu paciente pode morrer por causa da ECMO e não por causa da pneumonia. Então, isso que ela falou é importantíssimo. Então, um choque cardiogênico é a mesma coisa. Eu vou colocar aqui num paciente que está sem nora. Não, claro que não, entendeu? A gente vai usar em choque refratário, né? Porque como você falou, é um suporte extremamente complexo. A gente fala que a diálise é complexa, imagina isso, né? Não, exatamente. E então, são para situações refratárias a tratamento convencional, eu acho que isso é importantíssimo. E, inclusive, para você reduzir os riscos relacionados a esse tratamento convencional. Perfeito. Então, como eu falei, né, o paciente que está com ventilação mecânica com parâmetros muito altos, e esses parâmetros eles podem estar sendo lesivos ao pulmão, ou um paciente que está com múltiplas drogas vasopressoras e não está conseguindo manter uma pressão arterial adequada, você consegue desmamar esse doente dos vasopressores e diminuir o risco relacionado a esse uso. Mas é claro, né, a gente não vai utilizar se ele não estiver sendo refratário ao tratamento clínico, né? Entendi. E seria, na verdade, como vocês falaram, um suporte para alguma coisa final. Depois a gente até falou da ECMO na parada cardiorrespiratória, né, que tem esse grande importância, porque na maioria das vezes o cara parou por infarto,
Você consegue colocar esse suporte, levar ele para uma hemodinâmica e você salvar essa vida, né? Sim. Dá um tempo a mais para você, então é super interessante esse ponto. E a gente viu que, acho que todas as pessoas que tiveram mais contato nesses últimos 4 anos com a ECMO, viram ela muito presente na sua forma venovenosa, por meio dessa pandemia inacreditável, que a gente, acho que novas gerações nunca vão viver a quantidade de SARA que a gente viu, isso é verdade. Né? Eu lembro que tinha um trabalho de SARA que eu fazia na hora que eu era residente, que a gente era 1 a cada 2 meses, Exato. não conseguia fazer, e eu já não aguentava mais SARA. Eu quero me aposentar em SARA, por favor. Tá? Então, eles viram muito esse suporte, e obviamente, levando até transportes aéreos com ECMO, trazendo para centros específicos em que a ECMO realmente esteve presente até 3, 4, 5 leitos concomitantemente, né? E de certa forma teve bastante frequência a utilização desse suporte durante esse período. Mas e aí, como é que é o uso hoje? Já que a gente está fora de uma pandemia, como é que está sendo o uso da ECMO hoje? É o veno-venoso que é o que impera, o mais frequente? É o veno arterial? Existe espaço para cada um deles? Como é que está sendo a nossa realidade? Esse é o grande ponto para a gente poder entender esse boom naquele momento. O que eu vou te dizer, né? Essas duas modalidades, apesar da gente usar o mesmo equipamento, como são fisiologias muito diferentes, sim, a gente está falando de modalidades, inclusive, que têm complexidades diferentes, né? Então, para quem faz ECMO no dia a dia, sabe que uma ECMO venovenosa é uma ECMO que dá menos trabalho do que o paciente em ECMO veno-arterial. Né? Eu costumo dizer, nossa, eu passei no parque. Então, normalmente, as pessoas que começam, os grupos que começam a fazer ECMO num serviço, elas começam pela ECMO venovenosa. Sim. Né? E elas acabam, né, muitas vezes, fazendo ECMO veno-arterial depois, né? O que eu vou te dizer? Tirando fora de pandemia, claro. Né? A gente tem muito mais paciente para ECMO VA do que para ECMO VV. Eu imaginava isso, eu tinha quase certeza disso. Você falou isso, né? No seu trabalho que você fez, você pegava um paciente com SARA a cada 2 meses. Tem que ser refratário. Quantos desses pacientes vão virar refratários que vão precisar de uma ECMO venovenosa? E mais do que isso, eu acho que para ECMO venovenosa não faz sentido, por exemplo, eu querer dar esse suporte artificial de vida, que é um suporte custoso, não só do ponto de vista financeiro, mas de RH e de tudo, né? De recursos que você vai usar no hospital. E você quer oferecer, por exemplo, para um paciente com uma doença irreversível ou com disfunções orgânicas múltiplas, você entendeu? Então, assim, eu costumo dizer que assim, tem que ser uma SARA grave, relação PF menor do que 80, que você ter otimizado do ponto de vista ventilatório, que ele não tem disfunção orgânica ou várias múltiplas disfunções orgânicas com uma doença reversível, menos de 7 dias de ventilação. Quando você vai juntar tudo, é um unicórnio. Perfeito. Quando você achar que o unicórnio põe. É esse, corre antes que ele perde. Muito bom. É um unicórnio. Você entendeu? Na vida real, fora de pandemia, esse doente é raro da gente ver na UTI. Tanto que é muito difícil você ver centros especializados em ECMO venovenoso no mundo que não façam o que a gente chama de ECMO mobile, que é tipo resgatar um paciente de fora e trazer para cá. Porque a demanda própria é impossível você manter um centro de alto volume para ECMO venovenosa. E eu acho que já puxando gancho, esse é um dos problemas do Brasil, né? Sim. Que o Brasil, todo hospital particular quer ser especialista em tudo. Nossa, né? Eu quero no meu hospital tratar AVC, infarto e ter ECMO e ser especialista no melhor dos 3. Hepático. Exato. Nada bem, então, não tem paciente para todo mundo, não tem como. Não tem. Sim. E assim, isso que ele está falando é muito sério, porque o que faz o serviço ser um serviço de excelência tem a ver com volume. Porque quanto mais você pratica os cuidados, melhor você faz. Mais rápido você identifica as complicações, mais expertise seu time vai fazendo. E hoje em dia são pouquíssimos centros no Brasil, aliás, não sei se tem centro no Brasil que é considerado de alto volume de fato, assim, é mais dos 50 ECMOs por ano, coisas assim do gênero. Então, assim, se tiver 1 ou 2, né? Exato. E isso tem um pouco a ver com financiamento. Eu não sei qual que é a ideia do Daniel, e eu queria até ouvir, porque ele está num serviço privado. Eu também estou, mas assim, o que eu vejo hoje
que a gente esbarra muito no financiamento para poder indicar uma ECMO. Sim. Porque a gente tem um problema muito sério hoje no Brasil com financiamento da terapia, porque é uma coisa que nem muitas pessoas que estão no meio sabem muito bem o porquê, né? Uhum. Mas está no rol do INSS, tem pagamento, está dentro do SUS, tem código TUS e tudo mais. Então, assim, o que eu vou dizer para vocês? Eu comecei a perceber que esse era o problema quando eu fui para fora, no meio da pandemia, visitar uma UTI no México. Lá na UTI do Dr. Nossa, René essa Gomes. UTI é top. E esse cara, ele era na época o presidente da ELSO latino-americana, e ele me convidou, não, você quer vir aqui, você ajuda no curso, você conhece um pouco mais, e ele era um centro de referência para transplante pulmonar. Então ele estava bombando trabalhando disso. muito, né, no meio da pandemia, você imagina. Quando eu cheguei lá, eu achei que eu ia ver tipo um super hospital gigantesco, com altíssimo volume. E quando eu vi, era um hospital pequeno. Era um hospital de, sei lá, 200 leitos no máximo. Inacreditável, né? O hospital. Caramba. E aí, quando eu cheguei lá, eles tinham uma unidade só de ECMO. Era uma UTI que tinha, acho que por volta de 10 leitos, que tinha um enfermeiro por leito, um médico para cada 3 leitos. Um perfusionista por 2 leitos. E aí eu olhei e falei assim, gente, a gente não tá nem perto disso aqui no Brasil. Exato. E deixa eu ver se eu entendi, né? Porque assim, não é que o México é um país muito mais rico, desenvolvido que nós. Porra. Eu não tô falando Sem da dúvida. Dinamarca, assim, entendeu? E aí eu falei, Mas não, a pessoa é peraí. esperta, é um hospital só que faz a ECMO. Interessante, né, cara? Não é, Quantos Daniel, não é. Lá não tem referência e contra-referência muito bem estabelecido. Mas tem uma diferença muito grande, que existe financiamento do convênio. E do SUS não, porque o SUS lá É complicado, é complicado lá. Não, e assim, não atinge a maior parte da população, não é um sistema de saúde muito forte Amplo, como é o né? nosso, O assim, nosso que é é amplo. bem mais amplo. Uhum. Mas assim, não, lá o plano de saúde não tem essa de tipo, glosa. Não tem. Tá lá na lei que tem que cobrir pronto. Então, sabendo que existe uma fonte pagadora, tudo se financia e fica mais fácil, sabe? Uhum. E aqui no Brasil isso já não é tão claro. Por quê? Porque, número 1, a gente não tem cobertura pelo SUS, e a gente pode falar um pouco melhor a respeito disso depois. Mas a gente, assim, Lívia, é obrigatório o plano de saúde cobrir esse tipo de suporte? Eu diria que sim e não. E aí eu vou te explicar por quê. Porque se você for olhar se ela está no rol da ANS, ela está no rol da ANS, né? Ela tem, só que no rol da ANS tá lá, inserção de membrana extracorpórea de longa permanência via toracotomia. E aí, na hora que eles colocaram esse via toracotomia, Aí ferrou. é só ECMO central. Sim. E é só ECMO VA, tá? Porque ninguém faz via toracotomia. Via toracotomia, venosa. Só que aí, só que existe uma coisa para quando você vai usar uma terapia de alta complexidade, existe uma coisa que chama DUT, que é a diretriz de utilização daquele recurso. E a diretriz de utilização daquele recurso é como que é a regra para quais pacientes você usa essa terapia, que é complexa ou que é cara, enfim, que o plano cobre. Então, por exemplo, o plano cobre, sei lá, um PET scan cobre para qualquer pessoa? Não, nessas condições, nessas regras, isso é DUT, né? Aí quando você vai pegar a DUT da ECMO, é para ECMO veno-venosa, é síndrome de desconforto respiratório. Então você fala assim, não, peraí, Nossa. eu cubro síndrome de desconforto respiratório, mas só via toracotomia. Não existe esse caso. Que você entendeu? Então, assim, é a burocracia brasileira. então o plano, eles têm sempre como contestar o pagamento daquilo. E aí, se você não tem um financiamento claro sobre a utilização desse negócio, fica sempre uma coisa meio assim de resgate, na correria. Talvez o cenário que a gente tem, que o Daniel tem, seja um pouco diferente, porque ele trabalha num hospital que tem muito mais recursos. As pessoas, os pacientes têm muito mais recursos, apesar de que você vê um pouco de pacientes SUS também, mas não existe essa escassez de recurso da discussão. Qualquer hospital privado já vai ter essa discussão do tipo, tá bom, mas vai pagar, não vai pagar? E por isso que não se desenvolve, né? Mas mesmo assim, é uma terapia muito cara. Né? Mesmo para quem tem dinheiro, continua sendo uma terapia cara. Né? Você tem que ter muito dinheiro para não ser tão cara. Para poder conseguir arcar. Então, aí acho que começa com a nossa responsabilidade, que não vou indicar futilmente para arcar com esse custo. Sim.
E eu tenho uma grande vantagem onde eu trabalho, né, que a gente trabalha com transplante muito com PROAD. Uhum. E no PROAD, peritransplante, a gente consegue fácil a ECMO, né? Então, a gente acaba tendo um volume muito grande nesses pacientes, Sim, mas o grosso é VA hoje. o né? grosso é VA. É no pré-pós-transplante cardíaco que a gente usa muito, no transplante pulmonar. Pré-transplante pulmonar é muito raro, pós-transplante pulmonar, talvez ali a gente acabe usando um pouquinho, mas o transplante pulmonar já é raro, né? Não é Não é tão frequente, Não, cardíaco é muito Cardíaco mais. é muito mais. Mas olha só como é, né? O que você está me dizendo é que pelo PROAD vocês utilizam a ECMO no período peritransplante dos pacientes que são transplantados ali no Einstein. Só que no SUS não tem. É uma coisa que você fica maluco com a saúde do Aí você Brasil, fala né, assim, cara? Não, então tá Meu bom, mas não tem no Deus. INCOR. Tá, tudo bem. Alguns serviços que fazem transplante cardíaco, eles até têm ECMO. Até tem. Mas essa é uma... Mas são nichos, né? É um nicho específico. Não, mas uma não é bolha. pago pelo SUS. Eu acho que essa que é a parte importante. É o ponto importante. Eles tiram verba de pesquisa, Sim. verba de outros lugares para financiar a ECMO. Sabe por quê? Porque não faz nenhum sentido você transplantar um coração sem ECMO. A mesma coisa que você fala assim, eu vou fazer transplante de rim, mas eu não tenho diálise no meu serviço. Vamos isso. tentar. Perfeito, perfeito. Isso. Então, assim, não dá Não pra tem você. Exato. Você tá lá, Todo sentido. Você pega avião da FAB para ir buscar um coração não sei aonde. Você mobiliza toda uma equipe para transplantar e uma equipe para captar. É muita utilização de recursos para você jogar no lixo um paciente que tem uma aí disfunção fica o mais primária barato, do né? jeito. Exato, é barato. Fica perto mais barato disso. perto de tudo isso. É isso. Então, assim, aí você tem uma disfunção primária do enxerto no doente cardiológico, que a mortalidade é altíssima, a depender da gravidade, e que com a ECMO a sobrevida é muito alta. Então, não faz sentido você querer Perfeito. fazer transplante cardíaco sem ter ECMO, assim como transplante pulmonar sem ter ECMO também. Exato. Então, esse é o grande problema, porque o SUS não existe um financiamento. E a gente já teve algumas idas à Conitec, algumas. Já participei aí de pelo menos 2 reuniões relacionadas a isso. Criamos pareceres técnicos científicos para a discussão da ECMO no SUS. E aí, assim, eu me entendo, porque hoje a ECMO ela é uma terapia que não é barata. Mas até aí a gente tem N terapias que não são baratas também, que são cobertas pelo SUS. Perfeito. Então a gente tem que entender que a gente vai discutir qual que é o impacto econômico disso no SUS, pensando em frequência que ela deve ser utilizada, que eu acho que essa que é a questão. Porque assim, Sim. tem medicação para aquelas atrofia muscular espinhal, por exemplo, que custam R$1 milhão. Perfeito. Gente, a ECMO, a gente está falando que é caro. É caro assim, se eu estiver falando só do do descartável, descartável, sei lá, R$40 mil. Sim. E se você pôr no SUS, onde todo o resto é grátis, né? Onde você tem um Exato. residente, já tem um médico assistente Exato. ali. Aí não já é tem- bem caro, sabe? Não é tão Não caro, é, porque sim. o que é caro é o pagamento de RH também, É? né? Não. Nós vamos chegar nisso também até. Sim. Primeiro que é falar se existe espaço para crescimento. A gente já está sabendo que Super, existe super muito. tem. Precisamos tentar resolver a parte de gestão pública / gestão de particular, gestão no sentido total. E outra coisa que a gente até perguntar, o que a gente precisa, então, para ter de infraestrutura, tanto interna na UTI, quanto no hospital? Que aí entra o X da questão. Vamos ter... A gente já entendeu que o ideal é a gente começar a ter centros específicos, principalmente para terapia venosa, centros específicos, porque a gente tem poucos casos. Acho que vale a pena ter esse ponto, né? Já chegamos nessa ideia. Mas existe a possibilidade de a gente crescer em outros centros, especialmente SUS? E o que esses centros precisam ter? Muitos deles precisam ter coisas que a gente... básicas aí, antes de pensar na possibilidade de ter um suporte desse tipo. Precisa, mas não é tanta coisa. Não é tanto não. Tipo, Legal. Ufa, vamos lá. Você precisa com coisa básica, você Vocês consegue. estão em 2 hospitais de ponta. Não, claro. Não, né? claro, mas você precisa de um ultrassom, você precisa de um Perfeito. raio-x, Isso aí já estamos fazendo né? licitação. Bom, Tomografia. tomografia, perfeito. coisas que o hospital já tem, a maioria. Sim, normalmente né? já tem. O mais Principalmente no- difícil é a aqui em São especialização dos médicos, e uma coisa que talvez ele vai concordar comigo, só puxando um pouco do assunto anterior, se liberar para todo mundo botar, vai ter indicação muito mal indicada, vai ter um Sim. gasto de dinheiro, né? Jogado no lixo. Exagerado, né? Exagerado. Tá? Por isso que tem que ter uma DUT bem estabelecida Exatamente. para ECMO venosa e vena arterial. E precisa ser centro especializado, pessoas que sabem quando indicar, não indicar, não é qualquer um que pode ir lá indicar. Então, acho que esse é um
tem que ter uma curva de aprendizado muito grande para botar um treinamento de equipe e um treinamento de equipe multi. Então, acho que um RH, acho que é o principal fator. RH é o ponto mais importante. Mais do que ultrassom, mais do que... E rapidez, né, na avaliação, né? Super. Porque eu penso assim, se a gente vai precisar de um cirurgião torácico, um cirurgião cardíaco, um cirurgião vascular, alguém para abordar quando tem um sangramento, exames rápidos, né? Então são coisas que a gente tem que correr atrás antes. Tem exame, mas às vezes não é rápido. É tomografia fazer amanhã. Banco de sangue. Não, você precisa de um hospital terciário. Não dá para ser um hospital secundário. Sim, né? sim. Então, onde eu tenho uma urgência, eu consigo tratar essa urgência que qualquer hospital terciário consegue. Perfeito. Mas eu acho que isso que você falou é muito importante. Tem que existir uma agilidade em alguns serviços processos, que não é né? qualquer hospital terciário que tem. Processos. Então, por exemplo, tomografia tem que ser na urgência. E eu vou te dizer, tem que parar a tomografia. E você vai descer, você vai demorar, 30 minutos para conseguir descer esse paciente ou mais. Vai travar as outras tomografias. É 2 horas para fazer a tomografia, que até conseguir botar o paciente, tirar o paciente e de dentro. ainda mais se você quiser fazer uma tomo, por exemplo, com contraste, que tem todo um protocolo específico, porque não é fácil. Você está tirando o sangue do paciente. Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, tem que ter agilidade e processos muito bem amarrados. Banco de sangue, por exemplo, não adianta eu ter um lugar onde eu não tenho um banco de sangue na casa. Você entendeu? Não, peraí que eu vou buscar de motoboy a bolsa de sangue. Não dá. São emergências assim. E assim como também especialistas que estejam em loco, disponíveis. Né? Em loco. Cirurgia cardíaca, cirurgia vascular, cirurgia torácica em especial. Mas um cirurgião geral muito bom, porque às vezes o estudante tem complicação abdominal, um neurocirurgião, porque pode ter sangramento. Uma hemodinâmica, isso aí. Ecocardiograma nem se fala, né? Eco, assim. E diálise. E se o eco falar para você assim, a gente tá muita gente na agenda, só vamos conseguir fazer semana que vem. Não. Porque acontece muito isso, né? Quando a gente não tem processos, que a gente tem hospitais grandes, maravilhosos, que tem tudo, porém, por não ter processos, tem essa dificuldade. Obviamente, tem processos, às vezes não tem RH necessário para tudo, né? Então, são essas questões que a gente vê, às vezes, normalmente, e apesar de ter todo técnico, a gente não tem o humano que vocês falaram bem, né? Você sabe que eu dou muita aula, muito curso, né, da ELSO para capacitação de pessoas, e que é um curso multiprofissional, tá? Não é só para intensivista, nem de longe. Tem muito cardiologista, muito cirurgião. Legal. E muito enfermeiro, biomédico, perfusionista, alguns fisioterapeutas. É um curso bem multiprofissional, né? Legal. E é muito frequente de eu ouvir coisas assim, do tipo, mas se eu não tenho diálise contínua, eu posso fazer diálise intermitente? Eu falo, gente, se você não tem diálise contínua, por que você quer ter ECMO? Exato. É uma terapia tão complexa. Vamos aos poucos, né? Mas você me lembrou uma coisa, você vai lembrar disso, quando a gente tentou publicar um trabalho, porque a gente já trabalhou juntos. Sim. Um bom tempo, né? E a gente tinha lá no Hospital das Clínicas, um paciente com leptospirose que fez uma hemorragia alveolar, a gente colocou em ECMO. A gente teve 4 casos, a gente foi publicar. A primeira revista negou falando assim, como que você tem ECMO e leptospirose no mesmo hospital? Leptospirose é uma coisa de terceiro mundo, né? De terceiro mundo. Como é que você tem ECMO para tratar leptospirose? Eu lembro disso. É bem isso. Assim. É bem isso. Acontece, gente. Acontece. É uma surpresa. Tem saneamento básico, mas você tem ECMO. É interessante. Poderia ser usado em outras coisas, né? Não, total. Interessante. E é isso. E muito da outra coisa que eu vejo muitas pessoas perguntarem, que é assim, eu não tenho eco transesofágico no meu serviço, posso fazer eco? Cara, se você não tem eco transesofágico, não faça eco. É isso. É outra prioridade que você tem que ter no momento. Sua prioridade é deixar o seu hospital, talvez com um nível de tecnologia maior, para você adicionar uma camada a mais que é muito especializada, sabe? Otimizar tudo que é o base para poder receber. Porque senão a gente fica rodando ali e tem mais risco, né? E aí eu acho que tem um outro ponto também que é importante a gente falar, que não é totalmente obrigatório, mas de alguma forma você precisa ter um caminho. Porque você me disse o seguinte, você mesmo disse assim, olha, esse paciente, ele é uma ponte para alguma coisa, né? Sim. E a gente sempre quer colocar o dente ECMO como ponte para uma recuperação. Mas nem sempre essa recuperação acontece. Principalmente quando você fala de doente ECMO VA, doente cardiológico, né? Sim. ECMO VV talvez seja mais pontos para recuperação. ECMO VA já não. Muitos não têm vai precisar de uma terapia segunda, né? E aí vai precisar ou de um dispositivo de longa permanência, de um transplante, ou mesmo cuidados paliativos. A gente não sabe, né? Mas
Para isso, você precisa ter, obviamente, um serviço de cirurgia cardíaca muito bom, porque às vezes o doente precisa de intervenção para poder desmamar da ECMO. Uhum. Então, sei lá, uma insuficiência mitral grave, vai ter que operar. Ele é uma complicação da ECMO mesmo, né? É, uma Sim. complicação da ECMO, vai ter que drenar Tem o que drenar, ventrículo. exatamente. Exato, tem que ser, Vira e né? mexe tem, né? Vira e mexe tem. Vira e mexe tem. E se você não faz transplante, o que não é obrigatório, mas você tem que ter uma referência. Uhum. De tipo, olha, não tá dando certo, Pra eu onde vou mandar, precisar transferir. Porque assim, se eu ligar hoje pro Daniel e falar assim, Daniel, eu tô com um paciente em ECMO, assim, filé. Nunca é filé, né? Never. Never. Assim, ele tá entubado, ele tá dialisando, ele tá com ECMO, não sei o que, lá faz 2 semanas, eu preciso dar uma terapia definitiva, ou pelo menos uma ponte para uma terapia definitiva. Posso transferir ele para você? Não. Ele vai falar assim, não quero. Essa bucha aqui. Então, assim, tem que ter uma referência. Que não tem, vai ser pra lá e acabou. Não tem jeito. Olha, eu vou colocar doentes em ECMO. Meus pacientes Perfeito. que eu não consegui tirar de ECMO, eu vou referenciar para o seu serviço para você avaliar para transplante, sabe? Essa referência e contra-referência, ela tem que existir caso o seu centro não seja um centro transplantador. Não, com certeza. Na pandemia aconteceu muito isso, né? De não ter. Eu lembro uma vez uma família entrou em contato comigo no pico da segunda onda, onde nenhum hospital tinha vaga. Tinha vaga nenhuma. Interior do Paraná, me ligou uma familiar. Doutor, pelo amor de Deus, meu pai precisa de ECMO, não sei o que lá. Minha resposta foi para ele assim, primeiro arranje um hospital que aceite seu pai, que depois a gente vai avaliar para ver se precisar, porque não adianta nada eu passar na ECMO e não ter para onde levar ele. E ele ficou bravo comigo, assim, desligou o telefone. 2 dias depois ele me ligou, doutor, eu consegui um médico, ele veio, passou a ECMO no meu pai, só que ele foi o médico que foi embora e ninguém sabe cuidar dessa máquina aqui. Pelo amor de Deus, leva meu pai para o seu hospital. Cara, eu vi muitos assim. É aquele negócio, bota a máquina lá e deixa aí. Ó, então, na pandemia, isso é crime. É crime. É crime, Na pandemia criminoso. Aconteceu coisas piores do que isso. Eu vi uma situação, Daniel, não sei se você não deve ter passado isso, você tá chique. Eu passei uma situação que eu pensei, não tô acreditando. Eu recebi um paciente mais ou menos que nem esse, que era alguém que tinha canulado em ECMO não sei aonde, assim, num lugar longínquo que com certeza não tinha condição de cuidar. E aí, o próprio, porque eu trabalho num hospital que é um hospital de plano de saúde, né? E aí, o próprio plano me ligou e falou assim, olha, tem um doente em ECMO, não sei aonde. Eu fiquei sabendo desse caso. Você precisa ir lá buscar. Bom, beleza, eu fui buscar o paciente, bom, enfim. O que aconteceu? A paciente tinha sido colocada em ECMO com uma máquina XY que a família arranjou, que o cirurgião que colocou em ECMO arranjou, enfim, não era nosso, né? E, óbvio, o material dessa máquina não era compatível com o nosso, né? E aí, em algum momento, precisava trocar a membrana. E não tinha venda. Nossa Senhora. Não tinha venda a membrana oxigenadora, nem daquela marca, nem da minha marca, nem outra. E aí, eu me vi no desespero, e aí eu falei, bom, eu preciso conversar com essa família e explicar isso para eles. Sabe o que a família me falou? Não, doutora, peraí, vê se é alguma coisa dessas coisas. Ela abriu o celular e começou a me mostrar foto de membrana, de cânula, de bomba, de tudo. Ela falou assim, tá tudo na minha casa. Aí eu falei assim, não, como assim tá tudo na minha casa? Ah, não, porque quando o médico colocou em ECMO, o cara que é o dono da máquina já me vendeu um monte de coisa extra, caso eu precise. Nossa. Caraca, material de hospital. Na casa dela. Na casa dela. Meu Deus. Brasil, né? Nossa Senhora. Brasil. A paciente tinha, o Brasil inteiro não tinha para comprar, mas ela tinha. Porque venderam para ela, e aí, óbvio, né? Se eu ligasse no mesmo fornecedor, ele falava, eu não tenho para vender, mas ela conseguia comprar do cara. Por quê? Porque o cara cobrava o dobro. Sim. É outro nível daquela compra de papel higiênico, né? É outro nível. O negócio do papel higiênico, igualzinho. Perfeito. Não, e eu imaginei que o grande problema é as pessoas estavam muito preocupadas, não tenho dinheiro, vou comprar meu ventilador. Falei, já não adianta nada ter um ventilador em casa. Mas então, ela comprou uma ECMO. Ela comprou uma membrana. E tinha até cânula, que você falava assim, o que eu vou fazer com essa cânula? Não vou trocar a cânula. Juro por Deus, tinha eu não tudo. tô brincando, a mulher tinha O cara, tudo. Mas o cara vendeu tudo. Tinha mais do que muito, o meu hospital. O plano do É Brasil muito embaixo, né? Muito embaixo. É muito baixo. O buraco é mais embaixo. Nossa Senhora. Que coisa maluca. Bom, enfim, a gente já conseguiu entender que a gente precisa ter principalmente bons processos, além da estrutura que a gente fala mínima de um hospital terciário, mas processos de pessoas ligadas à terapia, ao suporte de ECMO, para fins da gente ter, sim, esse suporte no hospital. Né? Não dá para a gente não ter o básico para querer ter mais, né?
E aí entra aquela história. A gente fala da hemodiálise, a gente fala da ventilação mecânica. Será que no SUS cabe ECMO? Aonde, em quais centros? A gente falou de hospitais terciários, mas em quais centros, aonde seria achar, assim, do ponto de vista estratégico, se a gente fosse aquele político que está lá, ministro da saúde, onde eu colocaria Acho que ECMO? não só cabe, como tem que ser o lugar que tem que começar. Sim, Perfeito. claro. Eu diria Perfeito. que, primeiro, todos os lugares fazem transplante de coração e pulmão. Sim. Começa Perfeito. por aí, né? Uhum. Eu acho que... Em cima. Se a gente... E assim, se a gente for ver... Assim, a gente teve muita discussão isso dentro da própria Conitec, Uhum. com a própria... a comissão que é feita de pessoas do sistema de saúde, usuários, enfim, representantes dos usuários e tudo mais, né? Da sociedade civil. É muito difícil você pensar em terapias e suportes, enfim, o que for, do ponto de vista médico, se você não consegue fornecer isso com equidade. Exato. E equidade é uma palavra tão difícil, porque Tão bonita. ela é linda. Ela não é igualdade. Na prática. Ela não- É muito difícil. É tipo empatia, uma palavra difícil que nem empatia, né? Exato. É isso. Equidade. E como que você conseguiria fazer isso com equidade? Você tem que ter um sistema de referência e contra-referência. Perfeito. E isso foi uma das coisas que eles levantaram na última plenária da Conitec que a gente teve com a sociedade, né? Que foi, eles falaram assim, olha, o que eu estou vendo aqui? Vocês estão me trazendo aqui o registro do número de centros capacitados, ou que pelo menos reportam seus dados, né? Que é esses centros que a gente chama de centros ELSO, né? Que eles têm um banco de dados mundial, então que reporta esses seus dados para o banco de dados mundial. E eu vejo que 90% deles está no Sul e Sudeste. E cadê o do Nordeste, do Centro-Oeste? Do Norte não tinha nenhum. Nordeste a gente já tinha um pouquinho mais, que tem alguns centros ali muito bons, mas Centro-Oeste e Norte não tinham. Aí eles falaram assim, então tá bom, eu vou fornecer uma terapia que o cara lá do Sul e Sudeste tem acesso e o cara do Norte, né, Norte e Centro-Oeste não tem. Não tem. Então, assim, eu acho que é importante... A gente até fala assim, olha, mas tudo bem, será que no Norte e no Centro-Oeste tem transplante? A gente consegue fazer essa referência contra a referência dos pacientes que precisam? Não. Claro, para ECMO é um pouco mais difícil, né? Ainda mais que é sempre num contexto de urgência / emergência. Mas o que a gente precisa é formar centros. Entendeu? Pelo menos em regiões, nos lugares. Aí Estratégicas, né? Que seria de Estratégicas. referências. Qual é o hospital? Porque aí a gente tem que se fazer essa pergunta. Qual é o hospital terciário de alta complexidade no Norte? Qual que é a referência? E do Centro-Oeste, qual é a referência? Que não seja Brasília, né? Porque tudo está em Que Brasília tá tranquilo. Centro-Oeste, Brasília tá tranquilo. menos Brasília, porque em Brasília tem tudo, mas assim... Agora tem no Goiânia, Mato Grosso, né? Qual que é o hospital Exato. de referência aí de alta complexidade? E montar centros ali. Eu acho que tem que começar dessa forma, sabe? Para a gente poder fornecer, de alguma forma, algo com equidade. É isso, porque é diferente de uma doença que é algo mais eletivo, que a pessoa consegue pegar um avião, sair de lá do Mato Grosso e vir, sei lá, para, né, Brasília. Ter o transplante estimula você também melhorar o seu RH, Talvez especialização, e aí, Teria né? que talvez a educação seja a gente buscar o paciente lá para trazer para cá. Então, mas é que Também. assim, o que eu vou te dizer? Vai você Num hospital desse. num hospital lá em Manaus, entendeu? Buscar um paciente em ECMO. É impossível? Claro que não. Todo mundo fez um caso mais ou menos parecido na pandemia, mas assim, faz isso com difícil. recorrência. É muito melhor você treinar um bom serviço lá. Sim. Pra poder Exato, prover. é mais prático. Se tá precisando de E gastar recorrência, menos. E mais você barato. falar que você vai fazer um caso por ano, que não é verdade, a gente vai ter que fazer uma estatística aí, né? Ver quantos casos precisam de transplante, avaliar a população geral e tal. Mas se você for fazer esse gasto de ir voltar, e o risco para o paciente, com certeza aí valeria a pena abrir um centro. E aí eu começaria pelos centros transplantadores, e aí eu faria um pouco do que foi a história da ECMO no mundo, né? Pelo menos para ECMO adulto. Que não foi na VV, foi na VA. Então, assim, seria em centros transplantadores e centros de cirurgia cardíaca de alto volume. É isso. Que aí é... Que é onde porque tem volume para que treinar as funciona, pessoas, né? né? Exato. Não, e que eles já têm alguma noção de no circulação intraoperatório, extracorpórea. né? Exato. E tem aquela possibilidade do tratamento mesmo. Porque Daí se a gente tem falar do perfusionista. CPR, o cara tem uma hemodinâmica lá e resolve, e pode até prolongar o tempo desse paciente. Legal, Sim. muito bom. Eu acho que Não, e você falou em CPR. Público e privado, não tem como ter um CPR privado. Não tem volume.
Não É, tem Quantos como. pacientes param que são cadastrados no Einstein que podem ir para lá fazer uma CPR lá? Não. Exato. É difícil. Não, e assim, É e difícil. são critérios muito estritos, entendeu? Então você fala assim, ó, esse PR. É muito SAMU, né? É muito essa SAMU. É muito SAMU. Não, e Só assim, que daí tem tem que que ser melhorar o ritmo atendimento do SAMU, chocável. porque daí o SAMU tem que ter o Lucas para poder atender, tem que ser o paciente Isso. chocável, atendimento rápido, a ambulância tem que chegar rápido, Sim. levar Um rápido. cirurgião Então, cardíaco vascular para Anual. Canoa, doente lá no Louvre, você entendeu? Assim, tem que ter. Cara, que é outra, né? A gente mal Outra tem um realidade. emergencista que vai Interessante. nessas coisas no SAMU. Normalmente não é, né? Normalmente é um. Não. Eu já fui chamado recém-formado. Não, vai entrar nessa SAMU. Falei, nem a palavra não. Mas eu não vou, nem a palavra. Não vou. É, não é nem SAMU remoção, né? O SAMU ainda tem um concurso que ainda tem uma certa barreira. Grau, Mas, cara, né? e quantidade de. A quantidade de ambulância aí, de ambulância UTI, um monte de recém-formado. Falei, cara, Mas a todo gente, mundo vai, a que é gente dinheiro fácil do precariza o recém-formado, serviço, né? Você não sabe qual que é A gente precariza o Não, serviço. exato. Qual que é o buraco que você está se metendo. É, tá louco. O E risco, transporte é uma das coisas mais Mas- complexas. É a que mais tem. complexa que tem, complexa. né? É o capítulo de todos os livros em qualquer terapia. Fala, o transporte, eu não quero fazer, não. Eu não quero fazer isso aí. Quem Esse faz é o recém-formado que não sabe o que está fazendo, porque ignorância é uma Exato. dádiva, né? E Deus abençoa, né? Exatamente. Vamos ajudar Total. você. Ou porque- não. Você não Ou sabe- não. Ou não, ou não. Você não sabe o risco que você vai, mas Exato, é, cara. É perigosíssimo. Mas- E vira, né? Se- Mas isso que você está falando é muito importante, porque eu sempre costumo dizer que a gente fala muito sobre formação de centros, novos centros, porque isso Uhum. que o Daniel falou é muito verdade. Todo mundo quer ter um centro. É Eu lógico. quero formar meu centro. É, gostou, eu quero, não, preciso formar meu residente Lógico, nisso, é etc. isso, né? Todo mundo quer ser, Eu quero ter ser seu o melhor. próprio centro. Eu quero, E aí, assim, para você formar seu centro, precisa realmente de uma equipe multiprofissional, de todas essas coisas que a gente discutiu. Tem que ter muita gente engajada. Não Uhum. adianta só uma pessoa saber, todo mundo tem que ser treinado, Sim. todo mundo que tem que ter curso específico de formação. E para você falar assim, olha, eu faço ICPR, essa é a cerejinha do bolo de qualidade. É. Então você tem que ter um centro de altíssimo volume que funciona muito bem, para que você justifique ter um cirurgião de plantão de sobreaviso, Sim. uma máquina pronta, primeada já Sim. nesse serviço, e ter um protocolo específico de atendimento na parada E cardiorrespiratória. começando com uma terapia onde 70% dos pacientes vão morrer. É. A sobrevida é 30%, 40% dos melhores Nos do Baixa, mundo. é melhores muito baixa, né? cenários. Então, Verdade. assim, eu vou fazer uma coisa para 70% dos pacientes morrerem. Sim. Né? É um gasto muito grande. Então, assim, é um treinamento muito específico. Tanto na triagem quanto na toda a prática, né? Desde a colocação, desde a rapidez de indicação até a manutenção e o tratamento E definitivo. quando acionar e tudo mais, assim, tem que ter um protocolo bem específico. E eu sempre falo, essa é a cereja do bolo, não começa por ICPR. Não. Você vai começar por VV, depois você vai para VA, depois você vai para ICPR. Não, você Depois já de deve ter muito passado tempo. por uns problemas assim. Já passei problema de tô de noite em casa, me ligam que a ECMO deu problema, você chega no hospital, o médico tá na manivela ali porque ele não sabe resolver e era só apertar o botão do on na máquina. Que ela desligou porque ela tava fora da tomada, botar na tomada e deu on. Era a bateria. É. Era a bateria. Ou Então, quando a isso aí. pessoa tá girando a manivela e nem E pôs não, o nem cone. pôs o clone. Já vi isso. Também. Já vi transporte, assim. O paciente Meu chegar Deus. na ECMO só na manivela sem a coisa. É. Tudo já... Trombosado. Não, só usado o sangue, metade plasma, metade sangue, Sei, sabe? já decantado. Nossa, já decantou. É. Mas é Então, isso, assim, se não tiver treinamento, como é, que diferente. você vai... É isso aí. São formar máquinas esse- diferentes. É, Você Pra falou, uma formar tem máquina que que ter nunca volume. vi. É, tem que volume. ter volume. Legal, legal, legal. Então, para iniciar, a gente tem que pensar que tem que ser a organização prévia, a gente tem que ter início com alguma coisa específica, às vezes até um centro de transplante é uma coisa que chama atenção, uma coisa que vai gerar uma organização, isso pode chamar até o transplante, necessita transplante cardíaco, por exemplo, necessita de ECMO, e a ECMO funciona bem no transplante cardíaco, assim vice-versa, você consegue um negócio funcionar. E o volume dos pacientes. Precisamos ter volume de pacientes para poder ter isso no nosso centro e não só algo egocêntrico. Né? A gente tem muito, né? No meu centro, mas não é egocêntrico, por favor. Muito bom, prazer inenarrável falar com vocês. Só que antes de terminar, primeiro ponto, o que é terapia intensiva para vocês em uma palavra? É paixão, acho. Né? Para quem trabalha no SUS, assim, que a gente tem a raiz SUS, é fazer o que você gosta com paixão e, né, ajudar não só o paciente, mas a família toda, né? Tudo. É uma certa loucura, né? Loucura, paixão, Nossa, meu marido, ele gostava muito de falar pra mim, ele falava assim, eu falava, eu preciso ir, porque tem um paciente que precisa pôr em ECMO, ele falava assim, não, já entendi, tem um bate-sinal, né? Tem um bate-sinal. Foi seu bate-sinal, ficou claro, você tem que ir, tudo bem.
Então, assim, tem que ter um pouco dessa coisa da paixão pelo que faz, do amor, da doideira, da loucura, né? Exato. Com certeza. Tem que ter esse mix. Pra você estar às 3 da manhã, feliz da vida, cantando uma ECMO, Exato. um hospitalzinho no interior. Pô, você tá por aqui? Pra não ganhar nada. Pra não ganhar nada. Não ganhar nada. Isso é verdade, né? É o destino também, pode ser, né? E o que toca no seu plantão? O que isso quer dizer? Que música rege você nessa... Ou não no plantão, ou mesmo na hora de indicar uma ECMO, por exemplo? Putz, se eu pudesse, que nem sempre cirurgião põe aquela música pra tocar enquanto você tá lá, seria um rock and roll. Rock and roll. Opa. Pesado mesmo ou uma coisa mais... O meu seria pesado, mas com a equipe toda tem que ser uma coisa mais acústica, né? Uma acústica, beleza, perfeito, Eu não ia perfeito. conseguir, porque eu não é com você, não. Nossa senhora. Né? Muito bom, muito bom, muito bom. Não tem alguma indicação pro nosso ouvinte do Amibcast? Putz. Pode falar o artista. Eu sou fã do Iron, né? Iron Meu Maiden. Deus. Pronto, ali. Aí, ó, indicação pra você. Iron Meu Maiden, Deus. Spotify da Amibcast. Vamos criar isso aí, fica tranquilo. Não, pra mim não. Pra mim é nada de Iron Maiden, não. Pra mim seria MPB. Eu gosto Excelente, muito. excelente. Calmaria no momento de tormentas, né? É legal, é importante. Caetano, Gil, Gal E aí o Costa. couro comendo, mas o isso. tan lá pra deixar calmo. Temos que manter calma aqui. É regimento. E a musicalidade. Só regimento. Perfeito, olha lá, MPB. Olha lá, pessoal, tá vendo? Aqui a MibCast tem muito mais do que apenas técnica penitenciária. Agradeço muito a presença de vocês e deixo as últimas palavras de vocês sobre esse tema tão relevante e importante que vocês demonstraram toda uma paixão única para falar no nosso podcast. Muito obrigado. Eu acho que assim, uma primeira coisa, a gente está muito obrigado, Caio. Foi um prazer. Lívia, sempre um prazer te reencontrar. Sim. Né? A gente fala, o papo vai, a E gente hora vai. já passou o tempo, estamos falando. Mas assim, a gente que, tanto eu acho que o Fábio da Lívia também está sempre disponível para quem quiser conversar, trocar ideia, de discutir caso, estamos aí, né? ECMO é uma paixão nossa, adoramos discutir casos, ensinar tudo, mas acho que tem que usar com responsabilidade. É um recurso que tem que ter consciência que você está usando. Não, eu faço das suas palavras a minha, assim. Eu acho que nesse mundo da educação aí, a gente tem sempre essa abertura para perguntar o que você acha, dúvidas, enfim, ajudar numa indicação. Às vezes é um empurrãozinho que você precisa, né? E a gente está sempre disponível. E mesmo, né, no sábado à noite, às vezes acontece. Sempre. Porque é isso, você tem sábado à aquela noite. coisa, né? É aquela coisa de Nunca quem em horário doido. comercial, mas nunca em horário comercial, mas nunca. Nunca. Eu nunca canulei de dia, Não, também antes, não. depois do Nunca, almoço, não. não. É sempre à nos noite. momentos mais doidos. Excelente. Muito obrigado pela presença e você não vai perder. Quem vem tomar café comigo?